Agora, o Felipe vai falar da história do testamento, e isso que ele já deu um briefing aqui, que foi de que nos últimos tempos o Marcelo começou a gastar demais. Por quê? Porque ele queria realizar sonhos, ele tinha pressa. É mais ou menos por aí que você vai, né? É isso mesmo. E isso fez o quê? Apavorou os filhos. A briga começou um se degladiar com o outro. Você já quer que eu conte agora? Não. Tá. Não é uma questão de suspense não, viu, gente? É porque nós temos umas matérias para chamar aí, que nós vamos chamar já e já aqui para vocês. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria dizer que o Geraldo se manteve muito discreto. Porque nesse momento o Raul Dias Filho, que é o repórter do Domingo Espetacular, perguntou, você quer falar alguma coisa? E ele falou, não, esse é o momento dele, ele vai falar, ele conta, eu tô aqui como amigo. Lá no Domingo Espetacular. No Domingo Espetacular. Foi. Ele se manteve muito discreto. E você vê que na imprensa, quando ele dava alguma entrevista, ou quando ele fazia alguma menção ao Marcelo Rezende, nunca era algo profundo. Era sempre algo muito raso, falando, olha, ele está em tratamento, tudo vai dar certo, e nada que pudesse expor aquela pessoa que ele sempre gostou, sempre admirou e sempre teve um carinho indiscutível. Respeitou o momento do Marcelo sempre, né? Nesse sentido, ele não interferiu de maneira alguma, não se adiantou, não quis falar pelo Marcelo de maneira nenhuma. Bom, vamos falar então essa história do que ele vinha fazendo nos últimos tempos financeiramente, Felipe. Então, depois você fala do testamento. Na verdade, assim, Sônia, a informação que eu obtive foi o seguinte: nos últimos 3 meses, ele começou a gastar absurdamente, assim, gastar. Nos últimos 3 meses? Nos últimos 3 meses. Ele já em tratamento, mas ele queria comprar, ele falou assim, eu quero realizar alguns sonhos. E um desses sonhos foi uma Lamborghini que ele comprou, zero, no valor de com valor de mais de 400 mil reais, e uma Mercedes também de última geração, assim, ele comprou 2 carros. A Mercedes, sabe quando? A Mercedes, essa é a última aí também, tá mais ou menos nesse valor aí, valor de 350 a 400 mil. Eu nunca consigo imaginar. Quase R$1 milhão em carro. Em dois carros. Mas era sonho dele. Era sonho. Ele falou, eu quero comprar, eu vou comprar. Foi lá e comprou. Tanto que a primeira vez que ele foi fazer a segunda vez que eles foram lá para o interior de São Paulo, que inclusive a Lu está no carro, eles estão dirigindo a Lamborghini, que ele quis ir com a Lamborghini, entendi. né? Além disso também, ele comprou alguns imóveis, né? Deixou a casa dele no Tamboré, que vale 14 milhões. 14 milhões aquela casa. Era dele mesmo, não era alugada mesmo. 14 milhões. Peraí, o diretor está falando uma coisa, que uma Lamborghini zero custa quanto? 1,5 milhão. E a Mercedes? Pergunta para Elias, quanto? Esse também entende tudo de carro, tudo. Mas uma média, vamos partir da Mercedes cima, mais simples também, mais ou menos na casa. Então é isso, o Felipe acertou, 350, tá na faixa. A Lamborghini, nossa, dá 3 Mercedes quase, que coisa louca. Se a gente for pensar bem, você vê muito menos Lamborghini na rua do que Mercedes. Exatamente. 1,5 milhão, né? Imagina o IPVA disso. Então quase 2 milhões em 2 carros, né? 1,5 milhão em 2, não, 1.850.000 em 2 carros. 2 milhões. Quase 2 milhões em 2 carros. É muito dinheiro. Mas eu acho que para quem acredita, é dele, ele trabalhou, ele tinha. Para quem acredita, né, que realmente ou ele estava naquele fio da navalha, como a gente costuma dizer. Então acho que nada mais justo, ele sempre trabalhou, há 40 anos trabalhando, não acho mais do que justo verdadeiramente não foi nenhum filho que deu isso para ele, né? É lógico. Então, foi do próprio talento, do próprio trabalho. A casa vale 14 milhões, que é uma casa lindíssima que tem no Tamboré 2, né? E é um hospital. Tem elevador até na casa. Tem elevador. Além disso, ele tinha, eu não vou falar a quantia, né? Obviamente, da quantidade que ele tinha de montante na conta corrente. E quem administrava e nunca tirou R$1, tinha todas as senhas do banco,
era a própria Lula Lacerda. Então começa-se a puxar o fio da meada, então, né? Ela tinha as contas, ela estava fazendo os pagamentos, fazia as transferências, ela fazia absolutamente tudo. Ela organizava também essa questão de bancária para ele. Mas, um desses carros era para ela, ele deixou de presente. Aí que vem o desdobramento da história. Ah, tá. Agora, então, peraí, deixa só um negócio. Tá. Eu já acho que eu tô começando a entender por que ela não é bem vista perante aos filhos. Porque é aí que a coisa ganhar começa. Um presente de mais de R$500 milhão, de R$1,5 milhão, porque se for a Lamborghini que ele deu para ela... Então, se for outra, 350. Nesse documento, não, é o que a gente está falando aqui, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Nesse documento que estão comentando dentro da própria Rede Record, que alguns advogados, enfim, já foram colocados para transitar sobre isso, os 2 carros irão para Lula Lacerda. Os dois carros? Mas por quê? Os 2 estavam no nome dela? Não, porque ele achou que ele deveria deixar. Isso está no testamento? Você já está falando do testamento? Então conta inteiro para gente. E aí é isso, eu acho que é obviamente que as histórias vão para a família, lógico, os bens, enfim, mas esse documento consta que os 2 carros irão para Lula Lacerda. O restante não, o restante vão para os filhos, enfim e tal. Mas os carros ele vai deixar para Lula Lacerda. Gente, olha, são 5 filhos, que fosse só a casa, daria 3 milhões, quase 3 milhões para cada um. Fora o dinheiro do banco. Sim, com certeza. Fora alguns imóveis que ele comprou fora de São Paulo. Então, assim... No Rio, né? No Rio. Ele não tinha muitos imóveis, ele tinha imóveis caros e bons. Tá certo. Né? Então, assim, não era um cara que era para uso, não era para negócio. Isso. E agora eles vão... Ele vai deixar. Então, assim, isso pode dar uma reviravolta. Agora, eu acho muito justo também, né? De acordo com toda a situação, se a moça, ela participou, ela foi cuidadosa, estava gerindo a vida dele. Estava gerindo a vida dele, tinha acesso à conta bancária, fazia as movimentações que eram necessárias, foi para Miami, comprou as medicações, tentou trazer um aparelho. Foi lá fazer lá mesmo, medicação e o equipamento que ele precisaria. Para tentar salvar a vida do Marcelo, porque ela era bancária, ela trabalhava em banco. E aí ela deixou o banco e foi morar em Miami. Ficou em Miami e que parece que foi aí que eles se conheceram. Eles não se conheceram nem aqui no Brasil, eles se conheceram em Miami. E agora a situação da Lu é uma situação bem... Tá difícil. Por quê? Porque enquanto ela esteve, durante todo esse período da terça-feira até o falecimento do Marcelo, quem custeou todas as histórias foi o próprio Geraldo Luiz, que bancou a alimentação, hospedagem para ela, mandou ela de volta, pagou a passagem, e enfim... Botou ela no avião e ela, particularmente, ela ficou sem nada, porque ela estava desempregada, ela estava cuidando do Marcelo justamente para poder tentar salvá-lo, enfim, e eles pretendiam casar. Eles pretendiam, né? Isso todo mundo sabia, né? Era da vontade do Marcelo, ele sempre deixou isso muito claro. Ele já tinha comentado isso no Record várias vezes, nos bastidores. Né, Felipe? E assim, vamos também falar, o Marcelo Rezende, nos últimos tempos, era um dos apresentadores mais bem pagos da TV brasileira. Até porque... Da TV Record, né? Olha, da TV brasileira, porque a cifra dele é acima de R$300 mil. Então, poucos apresentadores, eles têm um salário equiparado a esse valor. Não é de hoje que ele está fazendo sucesso, é pelo menos de 2014 para frente, 2012 foi onde ele... deu uma modificada, as pessoas falaram, peraí, mas o que o Marcelo está fazendo? Isso é um jornal, não é um programa de humor. E aí ele acabou arrebentando. Não é? Ele foi descobrindo, foi garimpando os talentos, e eu tive o privilégio de falar para ele, eu falei, olha, nem o melhor headhunter de RH teria conseguido conquistar tantos talentos da forma que você conseguiu. Porque ele foi descobrindo nas praças aquelas pessoas. Então, era o Bruno Peruca, era a Fabiola lá em cima, o Bate, a Capitão Nascimento. Ele foi fazendo um time
e fazendo um elenco que poucas pessoas conseguem fazer. E que na verdade nada mais era para tirar o peso do policial. Exatamente. Né? Porque para deixar um pouco mais leve, porque é um programa de uma duração muito grande e imagina você ficar vendo respiro, só aqueles casos. Daí ele colocou verdadeiramente tudo aqui. O fio da meada, então, ela tinha as contas, ela estava fazendo os pagamentos, ela fazia as transferências, ela fazia absolutamente tudo. Ela organizava também essa questão de bancária para ele. Mas, um desses carros era para ela, ele deixou de presente. Aí que vem o desdobramento da história. Ah, tá. Agora, então, peraí, deixa só um negócio. Eu já acho que eu tô começando a entender por que ela não é bem vista perante aos filhos. Porque é aí que a coisa ganhar começa. Um presente de mais de R$500 milhão, de R$1,5 milhão, porque se for a Lamborghini que ele deu para ela... Então, se for outra, 350. Nesse documento, não, é o que a gente está falando aqui, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Nesse documento que estão comentando dentro da própria Rede Record, que alguns advogados, enfim, já foram colocados para transitar sobre isso, os 2 carros irão para Lula Certa. Os dois carros? Mas por quê? Os 2 estavam no nome dela? Não, porque ele achou que ele deveria deixar. Isso está no testamento? Você já está falando do testamento, então conta inteiro para gente. E aí é isso, eu acho que é obviamente que as histórias vão para a família, lógico, os bens, enfim, mas esse documento consta que os 2 carros irão para Lula Certa. O restante não, o restante vão para os filhos, enfim e tal. Mas os carros ele vai deixar para Lula Certa. Gente, olha, são 5 filhos, que fosse só a casa, daria 3 milhões, quase 3 milhões para cada um. Fora o dinheiro no banco. Sim, com certeza. Fora alguns imóveis que ele comprou fora de São Paulo. Então, assim... No Rio, né? No Rio. Ele não tinha muitos imóveis, ele tinha imóveis caros e bons, tá certo. Né? Então, assim, não era um cara que era para uso, não era para negócio. Isso. E agora ele vai deixar. Então, assim, isso pode dar uma reviravolta. Agora, eu acho muito justo também, né? De acordo com toda a situação, se a moça, ela participou, ela foi cuidadosa, estava gerindo a vida dele. Estava gerindo a vida dele, tinha acesso à conta bancária, fazia as movimentações que eram necessárias, foi para Miami, comprou as medicações, tentou trazer um aparelho. Foi lá fazer lá mesmo, medicação e o equipamento que ele precisaria. Para tentar salvar a vida do Marcelo, era porque ela era bancária, ela trabalhava em banco. E aí ela deixou o banco e foi morar em Miami. Ficou em Miami e que parece que foi aí que eles se conheceram. Eles não se conheceram nem aqui no Brasil, eles se conheceram em Miami. E agora a situação da Lu é uma situação bem... Comprou alguns imóveis, né? Deixou a casa dele no Tamboré, que vale 14 milhões. 14 milhões aquela casa. Era dele mesmo, não era alugada mesmo. 14 milhões. Peraí, o diretor está falando uma coisa, que uma Lamborghini zero custa quanto? 1,5 milhão. Uau! E a Mercedes? Pergunta para Elias, quanto? Esse também entende tudo de carro, tudo. Mas uma média, vamos partir da Mercedes cima, mais simples também, mais ou menos na casa. Então é isso, o Felipe acertou, 350, tá na faixa. A Lamborghini, nossa, dá 3 Mercedes quase, que coisa louca. Se a gente for pensar bem, você vê muito menos Lamborghini na rua do que Mercedes. Exatamente. 1,5 milhão, né? Imagina o IPVA disso. Então quase 2 milhões em 2 carros, né? 1,5 milhão em 2, não, 1.850.000 em 2 carros. 2 milhões. Quase 2 milhões em 2 carros, é muito dinheiro. Mas eu acho que para quem acredita... É dele, ele trabalhou, ele tinha. Para quem acredita, né, que realmente
ou ele estava naquele fio da navalha, como a gente costuma dizer. Então acho que nada mais justo, ele sempre trabalhou, há 40 anos trabalhando, não acho mais do que justo verdadeiramente não foi nenhum filho que deu isso para ele, né? É lógico. Então, foi do próprio talento, do próprio trabalho. A casa vale 14 milhões, que é uma casa lindíssima, que tem no Tamboré 2, né? E é um hospital. Tem elevador até na casa. Tem elevador. Além disso, ele tinha, eu não vou falar a quantia, né? Obviamente, da quantidade que ele tinha de montante na conta corrente. E quem administrava e nunca tirou R$1, tinha todas as senhas do banco, era a própria Lula Sarra. Então começa-se a puxar o fio da meada, né? Então, ela tinha as contas, ela estava fazendo os pagamentos, ela fazia as transferências, ela fazia absolutamente tudo. Ela organizava também essa questão de bancária para ele. Mas, desses carros era para ela? Ele deixou de presente? Aí que vem o desdobramento da história. Ah, tá. Agora, peraí, deixa só um negócio. Eu já acho que eu tô começando a entender porque ela não é bem vista perante aos filhos. Porque é aí que a coisa ganhar começa. Um presente de mais de R$500 milhão, de R$1,5 milhão, porque se for a Lamborghini que ele deu para ela... Então, se for outra, 350. Nesse documento, não, é o que a gente está falando aqui, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Nesse documento que estão comentando dentro da própria Rede Record, que alguns advogados, enfim, já foram absurdamente, assim, gastar. Nos últimos 3 meses? Nos últimos 3 meses. Ele já em tratamento, mas ele queria comprar, ele falou assim, eu quero realizar alguns sonhos. E um desses sonhos foi uma Lamborghini que ele comprou, zero, no valor de com valor de mais de R$400 mil, e uma Mercedes também de última geração. Assim, ele comprou 2 carros. A Mercedes não sabe quanto? A Mercedes, essa é a última aí também, tá mais ou menos nesse valor aí. Valor de 350 a 400 mil. Eu nunca consigo imaginar. Quase R$1 milhão em carro. Em dois carros. Mas era sonho dele. Era sonho. Ele falou, eu quero comprar e eu vou comprar. Foi lá e comprou. Tanto que a primeira vez que ele foi fazer a segunda vez que eles foram lá para o interior de São Paulo, que inclusive a Lu está no carro, eles estão dirigindo a Lamborghini, que ele quis ir com a Lamborghini, entendi. né? Além disso também, ele comprou alguns imóveis, né? Deixou a casa dele no Tamboré, que vale 14 milhões. 14 milhões aquela casa. Era dele mesmo, não era alugada mesmo. 14 milhões. Peraí, o diretor está falando uma coisa, que uma Lamborghini zero custa quanto? R$1,5 milhão. E a Mercedes? Pergunta para Elias, quanto? Esse também entende tudo de carro, tudo. Mas uma média, vamos partir da Mercedes mais simples também, mais ou menos na casa. Então isso o Felipe acertou, 350, tá na faixa. A Lamborghini, nossa, dá 3 Mercedes quase, que coisa louca. Se a gente for pensar bem, você vê muito menos Lamborghini na rua do que Mercedes. Exatamente. R$1,5 milhão, né? Imagina o IPVA disso. Então quase 2 milhões em 2 carros, né? R$1,5 milhão em 2, não, R$1,850 em 2 carros. 2 milhões. Quase 2 milhões em 2 carros, é muito dinheiro. Mas eu acho que para quem acredita, é dele, ele trabalhou, tinha. Para quem acredita, né, que realmente ou ele estava naquele fio da navalha, como a gente costuma dizer. Então acho que nada mais justo, ele sempre trabalhou, há 40 anos trabalhando, não acho mais do que justo verdadeiramente ele comprar. Não foi nenhum filho que deu isso para ele, né? É lógico. Então, foi do próprio talento, do próprio trabalho. A casa vale 14 milhões, que é uma casa lindíssima, que tem no Tamboré 2, né? E é um hospital. Tem elevador até na casa. Tem elevador. Além disso, ele tinha, eu não vou falar a quantia, né? Obviamente, da quantidade que ele tinha de montante na conta corrente.